Olá, quarta-feira, dia 15 de abril de 2020. Continuamos neste tempo tão desafiador a buscarmos as alegrias que o ressuscitado pode nos oferecer. E exatamente nele encontrarmos a força necessária para atravessarmos este momento em que toda a humanidade se vê, por muitas vezes, tão insegura e tão amedrontada. Queremos rezar ao Senhor para que arranque todo o medo do nosso coração e que a sua presença vivificadora nos dê a força e a paz necessárias para perseverarmos e entendermos plenamente a sua ressurreição. Hoje, querida irmã, querido irmão, nós rezamos aquela particular narrativa que só Lucas traz para nós. É aquela passagem chamada dos discípulos de Emaús. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Reconheceram Jesus no partir do pão. A aparição de Jesus aos discípulos de Emaús apresenta a primitiva igreja dos discípulos a caminho da fé e revela os elementos constitutivos da vida comunitária. Temos aqui uma comunidade que escuta a palavra de Deus presente nas Escrituras e lembra que Cristo é o primeiro exegeta, ou seja, é aquele que primeiro traduz, aquele que primeiro explica, aquele que primeiro decifra a palavra que muitas vezes para nós é difícil compreender. E pela escuta chega a comunidade à fé na presença do ressuscitado, que se encontra no meio dos seus, enquanto se reparte o pão. Assim, a passagem põe em grande relevo os dois elementos da liturgia, da palavra e da Eucaristia. Vamos ao texto bíblico de hoje, lembrando que nesta quarta só vou rezar alguns elementos deste rico texto bíblico, porque ainda neste tempo pascal nós voltaremos a rezar esse texto. Combinado? Então vamos à leitura, à proclamação dessa palavra. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em todas as obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia passar adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu
e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Assim, queridos, como eu disse, hoje apenas alguns elementos, porque voltaremos a rezar esse rico texto bíblico com tantas profundidades evangélicas, teológicas. Hoje nos atentamos ao seguinte: Lucas, como João, no caso da leitura de ontem, vale lembrar, é o que nos lembra o missal cotidiano, quer levar-nos à nova forma da presença de Jesus, mas em outro aspecto. Jesus está presente na palavra. O encontro com ele não se dá em sublime teofania que satisfaria o desejo de fenômenos extraordinários, ou seja, não se dá de forma extraordinária, mas na palavra que o desconhecido dirige aos discípulos. Recordando a Escritura que Jesus nos conduz à compreensão de tudo o que aconteceu, do misterioso desígnio de salvação de Deus, em que a cruz não é uma catástrofe, e sim um caminho necessário para a salvação. E quanto isso é fundamental hoje para nós, entender que Jesus se faz presente na palavra. Em tempos de isolamento, muitas pessoas muito entristecidas, e compreendemos em não poder estar na comunidade reunida para celebrar e receber a própria Eucaristia. Mas, queridos, não existe discipulado sem palavra. Portanto, a palavra do Senhor é o primeiro alimento e é o alimento que está ao alcance de todos nós. Por isso, não se entristeça. Reze a palavra e ali você se alimentará do ressuscitado. Essa palavra de consolação e esperança ressoa ainda na igreja, especialmente na Assembleia Litúrgica. Cristo está presente no partir do pão. Só neste momento os discípulos advertem ter compreendido e sentem arder o coração com a presença do Cristo. Também nossa relação com o ressuscitado não se dá no ver e no tocar, porém no ouvir a palavra e na refeição sacramental. Que o Senhor nos dê a graça de compreender essa beleza. Para vivermos o pão é preciso, para vivermos o pão da Eucaristia, é preciso o pão da palavra. Ou seja, uma complementa a outra. E a primeira forma de nós entendermos e percebermos que o ressuscitado está no meio de nós é escutando o que ele diz, é ouvindo e acreditando em sua palavra. Que o Senhor nos dê essa graça de abrir os nossos ouvidos para que o nosso coração então entenda a sua presença e os nossos olhos possam ver verdadeiramente que Ele está no meio de nós. Paz e bem para você.